perdendo a proteção, para colocar até o Praz também na conversa, ele fica mais exposto e ele fica mais perdido em campo. Porque eu vejo uma diferença de quando tá o João Gomes em campo e de quando sai para ficar Thiago Maia e Vidal. Porque para mim o João... Bom, eu sempre elogio o João aqui pela característica de mordedor que ele tem, de protetor que ele tem nessa zaga. Sim, mas o Dorival, quando faz essa alteração, faz porque confia nos zagueiros. Não, e faz porque o João tá cansado, porque tem que preparar a equipe para jogos mais importantes. Só para colocar o Praz também na conversa, vem Praz conversar com a gente. Eu vou te jogar um outro gancho, mas a gente pode voltar para essa questão ali da defesa do Flamengo. Que partida fez o Kehler também ontem, tá? Foi muito bem. Eu vou concordar em parte com o Pedro e discordar em parte. Assim, o Flamengo, para mim, fez uma boa partida, tanto é que o Kehler foi o melhor ou um dos melhores em campo. Pra mim foi o melhor. Então, quer dizer, o Flamengo criou... Do Internacional. Teve volume de jogo, teve situações de gol. O goleiro do Inter foi muito bem. Mas teria que ser mais eficiente? Ok, teria. Mas, assim, eu vejo também o lado do adversário, né? Porque dentro da proposta do Inter, o Inter fez uma boa partida. Sim. Né? Às vezes as pessoas falam, mas o Flamengo foi muito superior, que criou não sei quantas chances. Sim, mas são propostas, e é o que a gente estava discutindo esses dias. Nem todo mundo pensa futebol igual, e ainda bem que não pensa. O futebol, na realidade, tu monta uma estratégia e o treinador adversário monta outra estratégia, pensando que a estratégia dele vai se sobrepor à tua. E aí o campo vai dizer quem é mais competente na execução. Então, assim, por isso que eu não tenho sistema perfeito, 4-4-2, 3-5-2, isso depende das características dos teus jogadores. E se, ontem a gente falou do Santos ter um meio campo tão leve assim, e o Inter também, né, com dois volantes que não são primeiros volantes, aí passa pela estratégia do Mano de achar que a característica do Edenilson e do Lisieiro vão conseguir se sobrepor à do Flamengo. Se não se sobrepor, aí tu perde os duelos e teu time sofre. E assim, a estratégia do Inter foi bem clara. O Pedro Henrique em cima do Rodinei, que é o lado mais vulnerável do Flamengo, e por isso que o Davi Luiz fica mais exposto também, porque assim, o Flamengo não tem o João Gomes que marca, que pega, tem uma dinâmica, mas não é aquele primeiro volante de repente o Davi Luiz sair e ele começar a entrar no meio dos zagueiros, ou de repente fazer um terceiro zagueiro. Ele é um volante que ocupa espaço, que tem uma agressividade na marcação. Então o lado direito do Flamengo, obviamente, é o mais vulnerável. E aí a gente fala de estratégia. O próprio Everton, né? Porque o Everton vem de tem essa dentro pra fora, né? Exatamente. E aí a gente fala de estratégia. Isso pode ser calculado pelo Dorival, porque ele acha que estrategicamente vale a pena ele sofrer um pouco atrás, mas que o Rodinei, o lado direito, vai entregar mais na frente. Então vai do Rodinei dar mais susto do que sofrer. Aí é o que a gente fala da estratégia, né? É onde ele vai dar susto. Sendo adversário. Infelizmente. Um lateral muito ofensivo. Aí tu tá tomando mais gols nas costas dele do que tu tá fazendo. Tu tem que rever a estratégia. Exato. Tem que rever a estratégia. Ele passou a ser absoluto porque dava susto no adversário. Sim. E aí, assim, eu acho que o Flamengo não pode ter. Em relação ao Pedro, eu acho que o gol, a gente cobra muito centroavante gol, óbvio, que é a função principal do atacante. Mas ele me chamou muita atenção nas saídas de área, da construção de jogada, da sequência das jogadas. Ele conseguiu sair, às vezes segurar a bola, às vezes fazer de primeira. Eu gostei do jogo do Pedro, mas ficou faltando gol, porque na fase que o Pedro tá, óbvio que a gente vai cobrar ele, vai pautar ele pelos gols. Eu acho que mais que o gol, eu acho que tem uma situação ali que pode ter o prejudicado. Porque entendo quando ele arrasta, quando ele sai, quando ele tenta abrir jogo, porque estava difícil no corredor central. O Flamengo ontem, em algum momento, ele teve que mudar a sua dinâmica. Ainda que ele tivesse a sua formação do losango, tenta jogar muito pelo meio, né, no começo. Ele tenta jogar por dentro. O Mano, de forma inteligente, estou com você, tem um time bem montado do outro lado. O Mano trava por ali. Ele tem que, em algum momento, desenhar um sistema ofensivo um pouco mais pela esquerda. Rodinei não estava passando, não estava fluindo. Você traz para cá, o Felipe sai um pouco mais do que de costume. Você traz um pouco para cá, a dinâmica também que o Pedro está acostumado não é essa dos últimos jogos. Isso talvez também, não é só a bola que chegou e como chegou, ou mascada ou menos limpa. O Pedro com a bola limpa, para mim, ele está numa fase que não tem o que conversar. Se a bola chegou limpa, ele vai colocar. E quando não chega limpa, muitas vezes ele resolve. Então, acho que em algum momento também, essa mudança que teve que ser feita antes da mudança das peças, porque no segundo tempo tem entrado o Vidal. Ele começa a esticar, abrir um pouco mais o jogo. Tem Cebolinha. Antes de mudar as peças, a dinâmica de ataque do Flamengo mudou ontem. E o Pedro talvez não acostumado pelas últimas semanas. Aí não é uma culpa dele. Não é que ele não foi bem por conta dele o time não ganhou. Não foi isso. Mas acho que
o mérito do Mano em tirar esse jogo por dentro, aí eu acho que entra o tal do alerta. Vão tentar tirar o tempo inteiro o jogo por dentro, não tá funcionando. Você precisa acostumar, automatizar os movimentos ali, porque o Pedro precisa estar... O jogo de beirada do isso. Flamengo é um jogo que precisa de ajustes, né? Porque o Flamengo, quando centraliza o jogo, aproxima esses jogadores, as jogadas fluem com muita qualidade. Você vê que Mas tem sempre opção, né, capitão? Um tá com a bola, tem dois Exatamente. perto pra escolher Essa onde vai o passe. aproximação, Só então, que aí... quando você consegue marcar na linha do ônibus, Sim. como disse o jogador Então, mas pro aí, Mano, Dani, como a gente fala esse ônibus, né, estacionado, mas assim, você tem méritos de marcação também. Então, a maneira como o Inter marcou, aproximou, né, as antecipações que o Inter fez durante o jogo dificultaram muito o trabalho do Flamengo. Também, se você coloca um ônibus e dá o bote no tempo errado, para esses jogadores do Flamengo que tem qualidade, fica mais tranquilo, porque as movimentações são muito rápidas. O que chama atenção é que o Flamengo, quando é marcado no meio de campo, quando isso é inibido pelo adversário, o Flamengo já não tem mais esse jogo de beirada. Porque o Everton Ribeiro vem para dentro, né, o Arrascaeta é centralizado. Ele precisa mudar. O Cebolinha, a jogada do Cebolinha, a jogada do Cebolinha, ela é sempre para dentro. Então, isso aí, então assim, o Cebolinha não tem essa bola de linha de fundo. Então, quando ele traz a bola para dentro e aí o adversário já está precavido com relação a isso, o bloqueio acontece mais fácil. Então, o Flamengo ele precisaria, em certos momentos, quando o jogo se dificulta pelo meio, ter também movimentações de beirada. Porque o Felipe também não é esse lateral esquerdo de linha de fundo, O teu movimento não é pro Felipe tanto. Você não pode ficar Então, de é na isso. direita e na esquerda também. Hein? Mas é a previsibilidade dos esquemas de jogo que os treinadores estudam. A previsibilidade do Flamengo. Qual é a primeira opção com o time titular? Arrascaeta, Gabriel e Pedro. E o Everton Ribeiro fechando, o João vindo por dentro também, porque o João não sai bastante. O que ele opta? Qual é a opção dele? Pedro e Gabriel trabalhando ali por dentro. O lateral direito, o Rodinei fecha o corredor. Vem pelo corredor. Você fecha, o que acontece? Você muda, como você falou, vai lá pro Felipe. É uma outra dinâmica. O Felipe não é o cara que vai buscar. O Felipe vem por dentro. Quando vem por dentro, você está fechando. Então você precisa mudar a característica. Como? Muda jogadores. Você muda os jogadores. Quanto que tem de preocupação para os jogos decisivos e quanto que tem de mérito do outro lado? Porque assim, aí é uma questão de gostar ou não, né? Eu não acho bonito nem no Mourinho, nem no Mano, eu não gosto do jogo que é para parar o jogo. Sim. Mas é uma técnica, é uma ideia de jogo que funciona em muitos momentos. Mas assim, quanto que tem para o Flamengo ligar alerta? Não, eu acho que o Flamengo tem que ligar alerta em todos os jogos, não só nesse jogo. Não, mas eu digo de modificação desse sistema que você trouxe. Não, então, o que eu ia falar é que mesmo com essa previsibilidade, você vê que o Flamengo cria. Sim. Só que o que acontece? O Flamengo, pela qualidade dos jogadores. Né? Então você marca, você cria um sistema, você diminui as linhas, né, de marcação e tal, você pega uma Arrascaeta, vai lá e drible, faz um gol, chute de longa distância. Você pega o Gabigol, que vai lá, faz uma tabela e faz o gol. Você pega um Pedro... Sim, não, estou dizendo... Eu queria muito que ele ficasse, mas conheço o Flamengo, o torcedor. 20 dias atrás, quando o Flamengo passou por uma oscilação, não é que passou por uma oscilação, teve alguma... Os caras estavam pedindo a saída do Paulo porque ele abriu mão. Eu tô falando do mundo real, né? O mundo perfeito seria que ele permanecesse. Mas eu não consigo entender que num clube organizado... O meu ponto é, mas quem disse que o Flamengo é um clube organizado? Uma coisa é o Flamengo das finanças, o Flamengo do planejamento financeiro, o Flamengo que se reergueu e aproveitou a grandeza para ser também... porque entendeu? Você sabe o que você mais escuta? Você sabe o que você mais escuta dentro do Flamengo quando você conversa com as pessoas? Apesar de tudo, a bola entra. Apesar de tudo, dá certo. Porque fazem muita coisa para dar errado. Eu não tinha essa informação. Apesar de tudo, dá certo. Você tem uma diretoria que não se bica. Eu não tinha. A gente vai ter muito tempo para falar de diretoria aqui. Tá organizado. Vamos ter que esperar o resultado. Eu não tinha essa percepção. Organizado é diferente de com dinheiro. São coisas diferentes. Organizado financeiramente é diferente de organizado no futebol. Olha aqui, deixa eu só trazer uma declaração. O Paulo Souza vai falar. É só depois das finais também. Se segura. Ele falou que não quer saber disso. Eu tô curioso. Não, antes das finais não. Pra ir pro intervalo. Intervalo? Porque eu vou. Eu quero saber essa história. Mas, gente, o homem já tá querendo bastidor aqui. Não, falta muito pro intervalo. Segura aí, Fernando Praz. Antes tem a declaração do Gabriel ontem, depois do jogo, falando que jogou muito. Se é o treinador que fala isso num 0-0, ele ia ser levemente criticado. Mas eu quero que coloque pra gente, por favor, as aspas do Gabriel, do Gabigol, depois do jogo de ontem, dizendo que eles fizeram um grande jogo. Amassamos eles. Eles tiveram poucas chances. Tivemos o controle do jogo. Faltou tudo, na verdade. Faltou o gol, mas criamos e tem dia que a bola não entra. Eu tinha que tomar... Ah, rapaz, a história do cartão. Eu tinha que tomar cartão, não iria jogar o próximo jogo, então tinha que tomar
o terceiro cartão? Valdívia- É o planejamento pro jogo Valdívia contra o foi Cuiabá, né? Valdívia foi suspenso. Eu vou te jogar exatamente perguntando sobre isso, só pra gente esclarecer. É o jogo contra o Cuiabá que antecede a ida da final da Copa do Brasil, o jogo aqui na Neoquímica Arena. Então, assim, ele expõe o planejamento do Dorival, que é de poupá-lo num jogo antes, e dá uma declaração que corre o risco de o STJD pegar ali um gancho. Posso dar minha opinião? Claro. Se pegar é um absurdo. É isso que Eu eu também ia acho. falar. Tu faz a gestão do teu time. Se o cara não vai jogar, Que e frescura, ele né? tá com 2 cartões, por que ele não... É uma estratégia? Sim. Assim, cara, não. Nossa, É absurdo. Se o Se STJ, os caras encherem o saco, isso é absurdo. se o STJD pegar essa declaração e ter esse tipo de julgamento, é o fim do mundo, né? Eu, particularmente, não dá pra Não entender. precisava dizer. Não precisava dizer. Sabe como é? Todos vocês aqui já forçaram um cartão. É uma Precisava estratégia dizer. que poderia ser Não. utilizada. Mas peraí. Calma aí. Quando ele força o cartão e não diz, a gente critica. Se ele força o cartão e é sincero, a gente vai criticar também? Não. Porque pra mim A não é gente legal critica nem quando ele moral, toma né? cartão por reclamação Não é legal, à toa. Ele não pode ter forçado os últimos Não, a gente- 15 a cartões que ele a gente tomou. senta pra debater Eu quero saber e qual a é o gente como fala a problema. opinião pública. É uma atitude Qual esportiva. é o problema de ele virar Fere a- público e falar assim, fere a olha, ética desportiva? Acho que não. tomei um Pra mim, cartão não. porque nosso planejamento lá na frente... Não, é olha esse. só, eu não vejo problema nenhum. Só que eu acho que ele expõe uma situação que pode prejudicar a ele próprio. Não, mas no caso Poderia dele... Já tem um Não, histórico, Mas né, ele que já tem um aconteceu uma histórico. punição É maior. compreensível esse tipo de declaração do Gabigol. Ele já tem um histórico, porque se ele tivesse tomado o cartão, provavelmente nós estaríamos falando, pô, tomou mais um cartão, pô, tomou Pra mais que isso, isso? mais Ele pra já que veio e já isso, explicou tal. por quê. Ele já veio e já explicou Verdade. por quê. Porque não vai já ter tem. ninguém do planejamento, treinador, auxiliar, diretor, Não, ninguém vai explicar. que virar público e falar assim, olha, o Gabigol tomou um cartão amarelo porque é nosso planejamento. me Ninguém vai incomoda virar público. muito pouco E esse cartão ninguém do defendeu o Gabigol quando ele é criticado. Ninguém defendeu o Gabigol quando ele é criticado das O críticas. jogo de volta contra o Nada. Vélez, eles pouparam, acho que o... Opa, o Gabigol tinha dois cartões, É. o Thiago Maia. Por quê? Tinha Porque dois daí- cartões e podia Isso, ficar fora da isso. final. E podia ser sai até do banco, podia ser uma briga no vestiário ali. Mas o capitão quase embarcou aqui, depois da VM. Então ele fez uma autodefesa, né? Bom, eu tomei o cartão nesse momento porque como eu não vou viajar para Cuiabá, eu ficaria livre para o próximo confronto. Entendeu? Então tem uma explicação de um jogador que é cobrado pelo número de cartões amarelos. Eu também não vejo absurdo nenhum, acho que faz parte de uma estratégia do clube. Então, assim, lógico, se eu não vou viajar, então que esse jogador tome o cartão, ele ou qualquer outro, para cumprir essa suspensão e quando e joga mais para frente. Eu não vejo nenhum absurdo, mas como o Pra já trouxe a informação de que o Valdívia foi punido por uma declaração parecida, que isso pode prejudicar o Flamengo mais para frente, que na minha opinião é um absurdo, ele poderia se preservar, até porque ele não precisa dar explicação, né? Ele tem que corrigir algumas situações, né? Algumas Sim, reclamações, isso tem que ser concordo. corrigido da parte do Gabigol, independente de ontem ou não, né? E aí é um planejamento do clube e vida que segue. Mas eu entendo ele, né, pela cobrança que ele sofre e o movimento que ele faz também é perfeito, de tomar o cartão e ficar fora de um jogo que pro Flamengo não tem Vou jogar importância. mais Evitou- uma evitou situação. uma ida a Cuiabá, Eu vou ele ser bem, Também, né? Sim, Fica em folga, casa, fim fica de no semana. Rio, lógico. Eu vou ser bem radical nesse Faz uma sentido. Né? alimentação Então, assim, regrada, é uma estratégia para você ter um planejamento. Né? Então, se o STJD... vamos lá, cogitar que o STJD vai pegar essa declaração e falar... Aí vai tal. deixar ele mais um jogo Então, assim, fora. Não, mas eu vou ser bem, assim... Bem aquele cavalo de corrida que você olha pra frente, assim. Então, vamos fazer o seguinte, o time tem que entrar de uma forma e jogar o tempo todo da mesma forma. Ele não pode mudar, fazer nem mudar as estratégias dentro dos 90 minutos. Porque aí o STJD, se você dá essa possibilidade, o STJD vai chegar para você. Por que você mudou de sistema? Por que você mudou o sistema de jogo? brecha- Você fez 1-0 a brecha- Não, calma. A brecha e recuou. subjetiva. Não, você tinha que jogar 90 minutos pra cima do time dele. Não importa se você não ia aguentar, você tem que jogar. Não pode, A você questão tá é a interferindo. declaração, não é Dani, o planejamento. O planejamento Dani, interno ele vai assim, existir. Mas assim, Dani, a Poxa. brecha ali, porque não tem um item na regra que fala, é proibido tomar um cartão proposital. Atitude O antiesportiva. debate vem pra cá. Que fira Vem pra cá. a ética E desportiva. a atitude Eu não acho. antiesportiva ela é subjetiva. O Praz acha que é uma coisa, você acha que é outra. Não, mas tem gente que vai achar que não é legal desportivamente. Tem gente que acha Senão que fazer você vai careta é começar- motivo pra tomar senão você cartão vai agora? começar- o Zé tem um ponto, você vai começar a julgar fatores subjetivos ali do jogo, aí é aquilo que a gente vai voltar. Não, e Você já tá vendo que gosta Pedrão, de aparecer demais. a gente aqui, Mano, e hoje no passado, o essa é a Mano estratégia colocou perfeita. o time né? lá atrás. Espera aí, vamos lá. Ó, o Mano colocou o time pra trás. O Zé foi lá pro extremo, ele avisou antes. Esse é o extremo, Eu passei assim, por uma situação na STJD. Eu Qual? nunca fui expulso da carreira. eu também não. E tive que ir no STJD De quantas defesas já vi? Não, ele tá falando da carreira inteira, ele não tá falando... Quantas vezes eu já fui no STJD me Aí eu defender?
Eu tive que me explicar de uma declaração que o STJD pegou por uma matéria de um site que teria dito que eu teria... essa imprensa eu recebi mala branca. Aí foi lá e o relator, não, mas esse site, deu print, mostrou na reunião, esse site diz que... Eu falei, tá bom, mas eu não recebi. Aí os outros auditores, não vejo. Aí o advogado do Palmeiras, na época, levou a gravação inteira da entrevista e botou lá, ficamos escutando a entrevista inteira. Em nenhum momento eu falo. Ele pegou um recorte de um site e me indiciou. E fez uma denúncia. Fez uma denúncia e me levou para a STJD para prestar depoimento. Mas é fragilidade, porque você precisa ter embasamento, né? Não tem? Aí todo mundo denuncia o que quer. Para publicar alguma coisa também deveria ter embasamento, né? Nem sempre tem, aí saem essas coisas aí. Eu não sei que vocês confiam em jornalista. Olha aqui, coloca a tela do jogo pra gente, a gente tem mais uma tela. É brincadeira, piada. Avisa. Piada. Vamos recortar só essa parte agora, ó. Coloca a tela do jogo aí pra gente, falando do número de finalizações no Maracanã. Olha só, a história do ônibus, né? A gente acaba voltando um pouco na história do ônibus pelo seguinte, a gente tá vendo aí os times que mais finalizaram no Maracanã. Aí tá o ponto que o capitão fala. Aí é o ponto que o capitão levantou. É isso, o ônibus foi estacionado em determinados momentos. O Internacional não abriu mão de atacar como fez, por exemplo, o Atlético Paranaense no jogo de ida da Copa do Brasil. Tanto que é o adversário que mais finalizou contra o Flamengo no Maracanã. Capitão. Se eu fosse... Eu não usaria a palavra botou o ônibus. Eu também nesse jogo também não. Eu tô repetindo porque o Mano disse na entrevista que um jogador diz isso a ele, né? Eu não concordo. E o Mano acho que não concorda também pela declaração dele. O Atlético Paranaense aquela vez contra o Flamengo, aí sim. Mas o Inter essa vez. Não, o Inter jogou. Em alguns momentos do jogo, o Inter se posicionou mais defensivamente. É natural, né? Você vai jogar contra o Maracanã. Mas quando o Inter teve a chance de sair no contra-ataque, de buscar o gol, ele fez isso. Aquela estratégia não se privou do ataque. Tu faria trocação com o Flamengo? Sim, eu só E a tenho gente tá um questionando ponto a nisso relação aí, do ó. Rodinei com o Davi Luiz, porque o Inter jogou. É lógico. O Inter usou aquele espaço, é por isso que a gente faz essa observação. Eu só tenho um ponto nisso aí. É que parece que em determinado momento, não foi o jogo todo, eu concordo plenamente. A partir de determinado momento das mudanças do Mano, ele parece jogar para segurar o empate a partir dali. Aí eu vou fazer uma pergunta. O título, então, já era? Esquece, inclusive, é o recado. Pra mim o Palmeiras é campeão. Mas o Mano também acha? O Mano falou final de semana. É muito difícil. É claro que não vai verbalizar, o Palmeiras não vai fazer festa antes da hora, ninguém vai dizer que o campeonato acabou antes das contas confirmarem, mas o título é do Palmeiras. E há quanto tempo a gente está falando aqui? Internacional é a vaga na Libertadores. Porque agora o Palmeiras tem uma sequência fora de cá, porque o Inter não ganha, o Fluminense perde, aí na rodada seguinte quem está em segundo tropeça, quem está em terceiro ganha, aí volta pro debate segundo que vem. Será que o time tal tem? Não tem. Aquela sequência, os times não estão chegando. Contra os vices. Exato. Que o Palmeiras não os times não estão chegando. Aí vai lá o Palmeiras, bem, carimba. Vai lá o Palmeiras, então não tem. Eu acho que, eu praticamente comentava aqui até antes do programa começar, a gente estava fora do ar. Gente, empatar no Maracanã com o Flamengo não é mau negócio. Você chega no segundo tempo, você tentou, precisa de perna para acompanhar, para sair em velocidade como você tenta jogar quando te mostrou a finalização. Você chega no segundo tempo e em algum momento você vai trocar, tem jogo fim de semana, você vai segurar o empate, você não vai se abrir demais. O teu concorrente como é que foi? Opa, exatamente, o Fluminense perdeu mais cedo. É o que ele falou, então é muito natural. Parece que o fechar a casinha contra o Flamengo no Maracanã é algo, nossa, que covarde, não quis jogar. Você vai sair de peito aberto com o Flamengo no Maracanã, segundo tempo, 0x0? Nada, vai tomar na cabeça? Tomar gol. E mesmo fechadinho que o Flamengo criou. E no segundo tempo, a Dani falou que a partir de um determinado momento a partir das alterações, né? Acho que quando sai o Pedro Henrique... Acho que por dois motivos. Uma, pelo tempo de jogo, pelo resultado, e também por ter um grupo que não tem tantas opções para... Se vai bem, até determinado momento. Tirou o Pedro Henrique e ia botar quem? Assim, não tem. Característica, não tem. É difícil também. Só pra gente fechar esse assunto, coloca pra gente, por favor, aí pra mostrar a relação deles, né, desde lá de trás no jogo que o Dorival assume, falando, tava esculhambado aqui o Internacional também. Aí depois, ontem, o Mano na entrevista falou em relação ao trabalho do Dorival. Eu não contei tudo a ele naquela conversinha de pé de ouvido, contei só uma parte, né? Brincadeiras, já conversamos e até brincamos sobre isso hoje. A frase não tinha importância nenhuma, era uma frase corriqueira, né? Mas às vezes se dá importância para coisa que não tem tanta importância. Eu acho que o mais importante é o que aconteceu com o Internacional nesse período todo e o que aconteceu com o Flamengo.
né? Isso é mérito do trabalho dos respectivos clubes, seus treinadores, seus jogadores, suas direções. É assim que se faz futebol, né? Eu acho que fica bem claro aqueles que têm competência para organizar, para fazer crescer. Também fica muito claro que os dois elencos são elencos de qualidade, porque o treinador não consegue fazer se não tem qualidade para fazer, né? Mas às vezes tem gente que com qualidade não faz, né? Aí, ó, declaração. O que vocês acharam, pra gente encerrar esse assunto? É um abraço, é uma cutucada, é o quê? A valorização de trabalho dele. Dele próprio. Deixa eu falar sobre o outro, querendo dizer sobre mim. Lógico. Tá valorizando o trabalho dele. Tá justo também, Tá no beleza, momento, do né? jogo. Do jogo. Ontem não passamos aí, não só aqui, todo mundo, o Mano, o Dorival, quem faz tá bom errado. trabalho, como é que é? Olha aqui pra mim também, não precisa só falar do Flamengo, então eu acho que é do jogo. Ô Dani, o cara tem a vaidade dele ali, o trabalho dele. O cara tá fazendo um bom trabalho, e verdade seja dita, a gente tá sempre falando de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o Inter. Ah, não, mas é porque o Inter, o Mano, não. Ele tem o trabalho dele, ele puxa pra ele, eu acho que é mais do que natural. Olhando até pra 23, de sequência, de valorização, de como o mercado lhe enxerga. O Mano passou um tempo aí que o debate era, pô, mas será que deu pro Mano? Acabou, tá afastado, tá com família, vovô. Então, eu acho natural ele fazer essa defesa. E o Inter já fez esse movimento de renovar com ele, né? Opa, Já certo. começou a E eles negociar, ajeitaram mesmo, assim, o GC, né, ajeitaram as bagunças, eles ajeitaram. O trabalho que Mano e Dorival vem fazendo, né, pegaram times complicados, né, bons elencos, mas né, a confiança em baixa, questão tática toda bagunçada. E aí o Internacional, o Mano empatou muitos jogos no Brasileiro para conseguir ajeitar realmente o time, eliminado da Sul-Americana de uma forma desastrosa, né, que o torcedor sentiu bastante a eliminação, mas a partir disso foi um outro time. E o Dorival também, né? O Dorival tem um elenco muito mais qualificado, mas era um elenco que sofria nas mãos do Paulo Souza, tinha muitos problemas e realmente eles arrumaram a casa. Aquela declaração, aquela conversa que eles tiveram em um momento complicado de ambos, mais pro Dorival naquele momento, mas são treinadores que merecem todo o nosso respeito e que no momento fazem grandes trabalhos.